para a gente achar a primitiva de uma função cujo integrando é um produto, a gente pode usar o método de integração por partes, que consiste em fazer o seguinte: a gente tem que enxergar esse produto que estamos integrando como a integral de u dv. E aí, quando a gente identificar quem que é o u e quem que é o dv, a gente pode fazer uv menos a integral de v du. Então, o que a gente tem que ter claro é que para a gente resolver uma integral usando integração por partes, a gente tem uma integral dentro da integral. Nesse caso aqui, eu vou escolher a função u como sendo a função x, que é a função identidade. X vezes cosseno de x. Então, se eu escolher a função u como sendo x, o que sobra aqui é o dv. Então, o dv vai ser cosseno de x dx. Então, eu tenho que obter agora o du, que eu vou usar aqui, e o v, que eu vou usar aqui também, né? Então, se eu tenho o u, como que eu obtenho o du? Derivando. Então, a derivada de u é du, e a derivada do x é o 1 dx. Como eu tenho a derivada de v sendo o cosseno, para obter a função v, eu faço o contrário da derivada, que é a integral. Ou seja, se o dv é cosseno de x dx, qual é a função cuja derivada dá o cosseno de x? Vai ser o seno de x. E aí, então, eu tenho o seguinte, ó. A integral de x cosseno de x dx vai ser o v menos a integral de v du. Então, o v, que é o x seno de x, menos a integral de v du. O v é o seno e o du é o próprio dx. Então, perceba que a gente tem que escolher a função u de modo com que o du que aparece aqui seja uma função fácil de ser integrada, né? Porque se o du for muito complicado, aqui vai complicar muito essa integral de dentro. Ou seja, agora basta a gente resolver essa integral aqui, né? Que não é nada difícil resolver essa integral. Perceba que essa integral aqui, a integral do seno, é uma função cuja derivada dá o seno, ou seja, menos cosseno de x. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, portanto, a integral de x cosseno de x dx é x seno de x, que já estava aqui, a gente só copia, menos, com menos do cosseno aqui, a gente tem mais cosseno de x. E aí a gente tem que colocar a constante de integração no final, né? Então essa é a função cuja derivada dá o que está aqui dentro. Agora, da mesma maneira, para encontrar a derivada, a integral do ln, a gente tem que escolher quem que é a função u e quem que é a função dv. Aí você pode falar, professor, mas aqui eu não tenho duas funções. Tem, na verdade ela aparece aqui, ó, é a função 1. Ou seja, o u eu vou colocar como sendo o ln de x, e o dv é o 1 dx, ou só dx, nesse caso aqui, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E aí, da mesma maneira, para obter o du, eu derivo o u. Derivado do ln de x é 1 sobre x dx. E aí, se o dv é o dx, quem que vai ser o v? O próprio x. Só integrar. Então, eu tenho que a integral do ln de x dx vai ser o quê? Olha lá. uv, então, uv, então é x ln de x, menos a integral de v du. Então, o v é o x e o du é 1 sobre x dx. Então, eu tenho o seguinte, ó, x dividido por x dá 1. Então, eu tenho que integrar essa função que está aqui, ó. A integral da função 1 é a função
cuja derivada é 1, que é a função x. Ou seja, eu vou ter no final das contas o seguinte, que a integral do ln de x, dx, é dado pelo seguinte, ó, x ln de x menos x mais a constante de integração, que eu não posso deixar de colocar.